Você já se perguntou o que é necessário para transformar sua vida, para se libertar das amarras da mediocridade e alcançar a grandeza? E se eu te dissesse que a resposta está em um hábito surpreendente praticado por um dos pensadores mais influentes do século XX? Sim, estamos falando de Napoleão Hill, o gênio por trás do lendário livro Pense e Enriqueça. Mas qual é esse hábito, e como ele pode revolucionar sua vida? Imagine só! Todas as noites, pouco antes de adormecer, Napoleão Hill fechava os olhos e convocava uma reunião imaginária com seu conselho. Mas essa não era uma reunião qualquer. Sentados ao redor de sua mesa mental estavam 9 das mentes mais brilhantes da história: Emerson, Paine, Edison, Darwin, Lincoln, Burbank, Napoleão, Ford e Carnegie. Hill não era apenas um espectador passivo nesses encontros. Ele era o presidente, o líder, o maestro dessa assembleia extraordinária. Agora, você deve estar se perguntando: por que alguém realizaria reuniões imaginárias com figuras históricas? A resposta está no poder da admiração por heróis e no potencial transformador da fé e da imaginação. Hill descobriu que ao emular as qualidades e características das pessoas que admirava, ele podia transformar seu próprio caráter. Não se tratava apenas de imitação, era um ato deliberado de auto-reinvenção, uma espécie de renascimento voluntário, por assim dizer. Mas vamos parar um instante e refletir sobre as implicações desse hábito. Imagine o impacto de se cercar de grandeza, mesmo que seja apenas na sua mente. E se você pudesse acessar a sabedoria dos tempos, buscando força e inspiração em figuras como Edison e Lincoln? Os conselheiros invisíveis de Hill não eram apenas frutos da sua imaginação. Eles eram catalisadores de mudança, guiando-o em direção ao seu propósito maior. Agora você deve estar pensando que isso soa um pouco exagerado, um tanto místico demais para o meu gosto. Mas é o seguinte: Hill não era apenas um sonhador perdido em um mundo de fantasia. Ele era um estudante de psicologia, bem familiarizado com os princípios de funcionamento da mente. Ele compreendia que nossos pensamentos e desejos predominantes moldam quem somos, e que a autossugestão é uma ferramenta poderosa na construção do caráter. E ele usou esse conhecimento para se equipar mentalmente e transformar sua vida. Mas a história de Hill não termina com encontros imaginários. Ele era um homem de ação, alguém que acreditava no poder do desejo e da determinação. Veja, por exemplo, a história de Henry Ford, um homem que desafiou as probabilidades e revolucionou a indústria automobilística. Quando os engenheiros de Ford disseram que construir um motor V8 era impossível, ele se recusou a aceitar a derrota. Pode ir em frente, ele disse, eu quero isso, e vou conseguir. E com essa determinação inabalável, o segredo foi revelado, e a determinação Ford triunfou mais uma vez. Essa é a essência da filosofia de Hill. A crença de que você é o mestre do seu destino, o capitão da sua alma. Trata-se de compreender que o éter em que existimos é uma forma de energia, um poder universal que se adapta à natureza dos nossos pensamentos. Sejam esses pensamentos construtivos ou destrutivos, o poder permanece neutro, pronto para transformá-los em realidade. Mas é aqui que a coisa fica interessante. Hill nos alerta que nossos cérebros se tornam magnetizados com os pensamentos dominantes que mantemos em nossas mentes. Isso significa que se focarmos na pobreza e na escassez, é exatamente isso que vamos atrair. Mas se nos concentrarmos em riqueza e abundância, o universo conspirará para transformar esses pensamentos em realidade. É uma verdade profunda que destaca a importância de controlarmos nossos pensamentos e protegermos nossas mentes contra influências negativas. Então, como alguém pode dominar seus pensamentos e transformar sua vida? Hill apresenta uma fórmula simples, mas poderosa: autoconfiança. Ele descreve uma série de passos para cultivar essa característica essencial, começando pela percepção de que temos a capacidade de alcançar nosso propósito definido na vida. Trata-se de exigir de nós mesmos uma ação persistente e contínua, além de criar uma imagem mental clara da pessoa que queremos nos tornar. Mas Hill não para por aí. Ele destaca a importância da autossugestão, a ideia de que qualquer desejo que mantemos em nossas mentes acabará buscando se expressar por meios práticos. Trata-se de nos comprometermos com nossos objetivos, sem parar até desenvolvermos a autoconfiança necessária para alcançá-los.
e também de realizar ações que beneficiem a todos, eliminando atitudes negativas e cultivando o amor pela humanidade. Agora você deve estar se perguntando: e quanto àqueles que falham, que terminam suas vidas na pobreza e na miséria? Hill explica que é a aplicação negativa da autossugestão que leva à derrota. São os pensamentos destrutivos que se materializam na realidade, os impulsos movidos pelo medo que se manifestam em nossas vidas. Mas a boa notícia é que temos o poder de mudar isso. Podemos optar por focar na coragem e na fé, alimentando nossa mente subconsciente com impulsos de pensamento positivo. A filosofia de Hill é um convite à ação, um lembrete de que temos controle total sobre nossos pensamentos. É um desafio para examinarmos nossos pontos fortes e fracos mentais, para nos livrarmos das influências de um ambiente desfavorável e construirmos nossas vidas sob medida. Isso é uma prova do poder da persistência, a ideia de que com determinação e esforço, podemos superar qualquer obstáculo e realizar nossos sonhos. Então, o que podemos aprender com o hábito surpreendente de Napoleão Hill? É a percepção de que não estamos sozinhos, que temos acesso à sabedoria de todos os tempos, se apenas tivermos a coragem de sonhar. É a compreensão de que nossos pensamentos moldam nossa realidade e que, ao controlá-los, podemos controlar nosso destino. E é a inspiração para agir, persistir diante das adversidades e acreditar no poder dos nossos sonhos. No final das contas, o hábito de Hill de idolatrar heróis e realizar reuniões imaginárias é mais do que apenas um ritual excêntrico. É uma lição profunda na arte da autotransformação, um testemunho do poder da fé e da imaginação. E isso nos lembra que todos temos o potencial para sermos incríveis, basta termos a coragem de acreditar. Então, pergunte a si mesmo: quem são seus conselheiros invisíveis? Quais características você admira e como pode imitá-las para se tornar a melhor versão de si mesmo? As respostas podem realmente transformar a sua vida. Enquanto você reflete sobre essas perguntas, vamos mergulhar mais fundo na natureza desses conselheiros invisíveis e na magia transformadora que eles podem tecer no tecido das nossas vidas. Não se trata apenas de evocar os espíritos do passado, é sobre a profunda introspecção que acompanha a formação deste conselho. Quando Hill imaginava Emerson ou Lincoln à sua mesa, ele não estava apenas buscando a sabedoria deles. Na verdade, ele estava colocando um espelho diante de sua própria alma, desafiando-se a refletir as qualidades que tanto admirava. Imagine por um momento as conversas que poderiam surgir em um encontro assim. Imagine Hill apresentando um dilema a Thomas Edison, não apenas para aproveitar o gênio inventivo de Edison, mas para acender sua própria centelha criativa. O que Edison diria? Talvez ele lembrasse Hill, e a nós também, que cada fracasso é apenas um degrau, uma parte essencial da jornada rumo à descoberta. Ele Imagine também a presença calma, mas determinada de Abraham Lincoln nesta mesa imaginária. O que Lincoln nos aconselharia em momentos de dúvida sobre nós mesmos ou incerteza moral? Ele pode falar sobre o poder da perseverança, de manter a própria integridade diante das adversidades. A vida dele, um verdadeiro exemplo de resiliência, nos convida a manter firmes nossos princípios, a liderar com empatia e humildade. E temos também Andrew Carnegie, o magnata do aço, cuja história de vida é um verdadeiro conto de superação e sucesso. O conselho dele, talvez, destacaria a importância de construir o próprio império, não apenas no sentido material, mas em termos de desenvolvimento pessoal e crescimento. Ele pode falar sobre o valor da mentoria, sobre a importância de se cercar de pessoas que nos desafiam e inspiram. Em essência, esses encontros imaginários não são apenas devaneios, são um método estruturado de diálogo interno. Eles nos convidam a explorar as profundezas da nossa psique, a enfrentar nossos medos e limitações, e a aproveitar o potencial latente que existe dentro de nós. Eles são uma prova do poder transformador da imaginação, uma capacidade que tem sido a base do progresso humano.
Mas não podemos esquecer as implicações mais amplas dos ensinamentos de Ryu. Sua filosofia vai além da transformação pessoal. É um farol de empoderamento coletivo. Imagine um mundo onde as pessoas, inspiradas por seus conselhos invisíveis, se unem para criar, inovar e elevar umas às outras. Um mundo onde os limites do possível são constantemente ampliados por aqueles que têm a coragem de sonhar. De fato, o legado de Napoleão Hill não está restrito às páginas de seu livro. Ele vive nos corações e mentes daqueles que ousam acreditar no poder do pensamento. É um convite para que cada um de nós não apenas se transforme, mas também inspire a transformação nos outros. Então, enquanto nos sentamos à nossa própria mesa cercados pelos ecos da grandeza, vamos nos perguntar: que legado deixaremos para trás? Quais histórias nossas vidas contarão? E mais importante, como usaremos nosso próprio conselho de mentores invisíveis para moldar um futuro repleto de possibilidades e propósito? As respostas, como sempre, estão dentro de nós, esperando para serem descobertas, esperando para transformar não apenas nossas vidas, mas também o mundo ao nosso redor.